pode não? Vamos ligar o ventilador. Porra, aquela tava fresquinha aqui, não tá entrando nem vento, né? Pô, é Rodrigo! É Rodrigo! Vai, Rafael. Não adianta fazer estilo pra mim, não. Estilo pra mim, morreu um burro. Oi, gente! Bem-vindos ao Rafa Por Aí. Tudo bem com vocês? Com a gente, tudo bem. Tudo ótimo! Hoje estamos aqui, limão e laranja, para incentivar vocês a tomarem sucos. Que isso, gente? Deixa isso pra lá, vamos focar na foca. Foca na foca. Hoje iremos contar sobre nossa viagem em Paris. Uma viagem muito esperada por mim. Foi a viagem que eu sempre sonhei desde pequena, era conhecer Paris. E vamos contar as nossas desventuras por lá. O que acontece? Antes disso, vocês que ainda não são inscritos no canal, que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam. É muito rápido, então vai lá. Ai, meu Deus. Vamos. Se inscreveu? Vocês que se inscreveram? Sim, com Muito esse tempo bem. todo. Para de enrolation, vamos Então vamos parar de enrolation. Vocês não me enrolem, se inscrevam e curtam já o vídeo para não se inscrever também. E agora vamos aos nossos causos e descausos. Para não se inscrever também. Para não se esquecer. Ah, tá. Vamos lá! Faz assim com a mão. Vai, quer começar você? Quer que eu comece eu? Dar uma introdução? É, dá introdução. Quer que eu começo? Eu começo. Gente, então, eu desde pequena, eu acho que eu já falei pra vocês num vídeo lá de muitos anos atrás, no início do canal, que eu sempre tive vontade de ir pra Paris, eu sempre tive curiosidade. A minha mãe sempre pensou que eu fosse morar fora e eu sempre pensei que fosse em Paris. E aí, até que um dia, eu fui pra Itália, não tinha visitado Paris, fiz intercâmbio na Alemanha, não tinha visitado Paris. E aí, quando eles foram lá, quando foi toda a minha família pela primeira vez lá na Itália me visitar, eu marquei uma viagem com todo mundo pra gente ir em 3 países. A gente foi na Espanha, em Portugal e na França. E aí, começou a nossa saga. Foi a nossa primeira viagem planejada assim, à distância. E ali já começou um problema que era decidir o apartamento. Decidi o apartamento, eu lá, eles aqui, ninguém olhava, e-mail, ninguém... Você olhava ainda, né, ou não? Olhava. Minha mãe era a única que olhava, dava o ok das coisas. Agora, meu pai e o Rodrigo não olhavam nada. E aí eu falei, gente, olhem as coisas, porque depois eu não quero ouvir reclamação no meu ouvido, eu tô mandando tudo pra vocês, eu tô perdendo tempo. E eles, não, tá bom, nunca viram nada. Até que chegamos no apartamento. Conta como... Quer dizer, conta antes da gente entrar, né, que a gente ficou esperando. Debaixo de chuva. A gente chegou, tava chovendo. E aí o anfitrião não estava lá, né? Quer dizer, ele estava lá, mas não atendia. Não atendia lá a porta, não atendia o telefone. E aí a gente pediu ajuda lá, que aliás não era francês, ele era português, né? Que morava lá. Sorte. E aí ele ligou, né, do celular dele pro rapaz, né, que tinha alugado apartamento pra gente, que nem era apartamento, como é que é o nome que eles chamam? Estúdio. Que é uma coisinha minúscula. É como se fosse esse quarto aqui, né? É o tamanho desse quarto e do banheiro. Juntos. Porque, assim, na verdade, a gente não tava querendo nada de luxo, porque a gente ia passar o dia inteiro na fora. Rua. E ia querer um lugar só o quê? Pra chegar em casa, cansar, tomar um banho e dormir. Então, a gente só queria um lugar limpo, né? Não precisava ser grande por isso. Mas quando nós entramos, nossa senhora, primeiro que o rapaz estava lá, né? Ele estava lá dentro, só que eu não atendi, não sei, perdeu a hora, não sei que confusão que ele arranjou não lá. tava ligado. Tipo assim, ele era muito legal, simpático, era inclusive brasileiro. Brasileiro, ele era paulista e foi muito assim, muito atencioso e tudo. E era a primeira vez que ele estava alugando, né, esse espaço dele. E, tipo assim, ele não tinha nada, não tinha travesseiro, não tinha cobertas, né, suficientes.
O banheiro estava todo sujo, que eu tive que, né, chegar e lavar o boxe, que era uma coisinha minúscula, era só o boxe E o vaso. Literalmente, com a pia, né? quem tomava banho, se tivesse outra pessoa dentro no banheiro fazendo xixi, ia se molhar, porque não tinha nada para dividir, nem espaço, inclusive. E aí eu tive que lavar, né, porque tava sujo mesmo. Tava encardido o chão. Aquele chão. Quando eu vi o chão, depois que a minha mãe lavou, eu falei, gente, o que você colocou aqui? Eu joguei o produto de limpeza e passei a vassoura. Tipo, ela em 2 minutos ela limpou o banheiro. Então aquele banheiro tava sem limpar já tinha muito tempo. Enfim. E assim, a cama suja, Tava sabe? Ele claramente usada. Claramente. Muito ruim, muito ruim. Aí já começou por aí, né? Falei, nossa senhora, mas tudo bem, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca. Continuamos nossa viagem. Foi embora para conhecer a cidade. Cidade dos sonhos, cidade luz. Isso. Que não foi tão iluminada assim pra gente. Depois de um dia inteiro andando, a minha mãe ficou com vontade de ir ao banheiro. E aí lá eles têm banheiros gratuitos na rua e não são iguais aos banheiros químicos daqui. Os banheiros de lá são bem legaisinhos, eles têm espelho, tem lugar pra lavar a mão, são grandes, tem espaço pra cadeirante, então é bem grande mesmo. E eu achei aquilo o máximo, assim, porque você não precisava pagar, tinha em toda a cidade, que é uma coisa que eu acho que deveria ter em todo lugar, porque você tem necessidade de ir ao banheiro. Por exemplo, na Itália você não tem isso, você tem que ir, é costume você ir numa cafeteria, pedir um café e ir ao banheiro, mas só que você tá pagando também, né? E aí eu achei isso o máximo. Só que o que aconteceu? Teve uma pegadinha aí também. Vá. Então, porque esse banheiro, ele é todo automático. Então, quando você sai, aí ele, né, é higienizado lá, dá descarga, faz aquela limpeza toda. E eu não sei o tempo, porque aí a pessoa saiu, eu entrei e ainda não tinha feito aquela higienização. E aí, né, fui lá, baixei a calça, quando eu vou me preparar, né, pra fazer meu número 1 tranquila, a porta do banheiro abriu. Aí eu, gente... E ela lá, tipo, sem a calça. A sorte que eu tinha entrado com você já ou não? Não, acho que eu entrei só depois. Aí a minha mãe... Só que ela... Você tava muito apertada, né? Eu lembro. Mas eu falei, eu não vou mais fazer xixi aqui, chega, não sei o que. Aí o Jorge foi. Aí ele, não é possível. Aí ela, pô, a porta abriu ali. Ele, eu vou lá. Aí foi lá. Aí, bom, a porta abriu, fechou, ele fez xixi, ficou fechado, saiu. Aí... Ele até achou que eu tivesse apertado alguma coisa. Eu falei, você fez alguma coisa errada. Não sei o que. Eu falei, gente, eu não fiz nada. Eu só entrei, né? Fui lá, baixei minha calça pra poder, né? E aconteceu isso da porta abrir. Aí ela, eu não vou. Aí ela viu que meu pai entrou na condicionada dela. Vamos lá comigo, Rafaela, tá bom. Aí eu fui. A mesma coisa, cara. Quando ela baixou, e a gente até esperou um pouquinho, né? E, não vai abrir mais não. Quando ela baixou, a Aí a porta, dessa vez a porta escancarou. E tipo assim, você ficava bem de cara, né? Era de cara, mas ao mesmo tempo era longe, porque você não conseguia chegar com uma mão pra fechar, entendeu? Porque o banheiro é grande. Porque o banheiro é grande. Isso em plena Moulin Rouge, né? Na frente exatamente na frente turístico. do Moulin Rouge, que é o ponto aí turístico. Na hora que abriu assim, eu... Sim, né? E aí passaram 2 rapazes e um deles, assim, morrendo de rir, que já deve estar acostumado a ver muito acontecer isso com outras pessoas, né? E aí eu lá toda desesperada e o cara rindo muito da minha cara, né? De desespero lá, de taxa. Eu falei, gente, eu não acredito que eu ia passar esse mico aqui. Eu falei, que derrota. Aí eles ficaram assim, né, me encarnando o tempo todo. Calma, mas ainda teve uma última vez. Aí ela ficou muito pé da vida e ela saiu de novo, levantando as calças. Falou, eu não vou. Aí depois alguém foi, não sei se foi o Rodrigo, mais alguém, ou alguma pessoa aleatória, mais alguém entrou e aí não aconteceu nada também. Ela, gente, não é... Aí meu pai, não é possível, você tá fazendo alguma coisa, só abre essa porta com você lá dentro. Eu falei, cara, pior que não tá, eu tava Ela dentro. viu
na segunda vez que eu não fiz nada, eu era inocente. Eu falei, já tava até com medo de encostar, de me aproximar de perto de alguma coisa lá automática. Eu falei, gente, eu tô acostumada com essas coisas, tudo automático. Eu falei, não dá, o meu é tudo manual, né? Tu vai lá, você mesmo aperta, você levanta, você... ali não, levanta a tábua, faz, abaixa. Falei, gente, não dá pra você lavar a mão, tudo automático, a água sai automático, o sabonete. Eu falei, eu não tô acostumada com essa, né? Acostumada com esse banheiro químico daqui horroroso, com cubículo que não dá pra nada, né? Aí, mas foi divertido, ficou No fim das contas, você conseguiu, eu acho, consegui, né? na última Na vez. terceira que eu vez já- ela conseguiu. Que eu já, você é boba, vai lá, não sei o que, vai acontecer mais nada não, tá bom. Aí eu fui, realmente, Aí, fechou. nada aconteceu, É. mas foi um perrengue. E aí, nesse passeio, a gente reparou que a cidade não era como a gente pensava, como que todo mundo fala, como todo mundo pinta. Essa cidade é incrível, maravilhosa, de pessoas... Mentira, até que as pessoas ninguém pinta, não, né? E a gente teve experiências bem ruins, assim, das pessoas serem bem antipáticas. Sempre preferia não achar isso, por mais que eu ouvisse, eu não pensava que era isso tudo. Mas, meu Deus, olha, o povo foi, assim, o pior pra dar informação que eu, em todo lugar que eu já viajei, ali foi o pior. O povo me olhava com cara de nojo, eles eles olhavam assim, parecia que você tava realmente pedindo um braço pra eles e te davam, tava nitidamente falando qualquer coisa, porque você pedia pra um, aí eles falavam pra lá, tipo, só pra você sair, aí você pedia pra outro e já te indicavam outro lugar, ou seja... Eu assisti, assim, as pessoas hiper antipáticas, pelo menos as que a gente encontrou e que a gente precisou pedir ajuda. E aí a gente achou a cidade super suja também, né, mãe? Assim, a cidade é realmente, né, se a gente também falar, só meter o pau também é mentira. A cidade é lindíssima, né? Os pontos turísticos, os pontos né? turísticos, tem assim, lugares lindos, aqueles jardins maravilhosos que eu adoro. Mas, assim, a cidade é bem suja. Eu acho que até porque, né, por ser uma cidade muito visitada, o pessoal fuma muito, então era muita guimba de cigarro, em tudo quanto era lugar. muito bilhetinho de passagem jogado pelo chão. Muita, assim, xixi, cocô de cachorro, que muita cocô gente, de cachorro, né, meu Deus. tem cachorrinho, aí sai pra passear e tudo sujo. Então, assim, eu achei a cidade muito suja, né? Eu esperava, né, pelo que a gente vê, assim, então eu esperava que fosse, Eu também. né, muito mais limpa, né? Muito Cuidada mesmo, Mas, assim, os lugares são lindos, realmente, os monumentos, as obras, né? Esses são bem preservados, Nossa, né? muito, muito bonito, muito bem cuidado, muito bem organizado, assim, para você visitar. Eu gostei muito dessa parte. Agora, realmente a gente não encontrou pessoas. Acho que a gente não tá num momento, não sei, acho que a gente devia ter visto o nosso mapa astral, entendeu? Alguma coisa assim, que não sei se era o período, se Mercúrio estava retrógrado, eu não sei. Eu sei que lá naquele período, e foi onde a gente ficou mais tempo. E foi o primeiro lugar que a gente foi, né? Nós ficamos lá 5 dias, né? Foi. E assim, passando perrengue. Chovendo, que tava chovendo, tempo feio, frio. E a gente nem tinha levado tanta... A gente até tinha, mas só que a gente tava contando que não ia ficar tão frio assim. O problema é que choveu também. A gente pegou logo o período de chuva. Assim, nem tava chovendo, né? O rapaz falou que nem tinha chovido. O dia anterior antes. tava sempre A sol. semana antes estava sempre boa. E quando a gente chegou, eu tinha levado rasteirinha de tirinha. Aberta. Passei um perrengue lá de frio, que eu falei, gente, vamos embora. Não tava aguentando mais ficar. A gente nem subiu a torre, porque a Evana estava morrendo de frio. Não deu. Naquele dia eu tava quase tendo um troço de congelado, de frio, vento. Eu falei, não dá pra ficar aqui não. Mesmo. Aí a gente foi embora pra casa. E nesse dia a gente tinha passado um perrenguezinho que depois a gente vai contar. Pode contar. Que a gente tinha ido naquele museu de Versalhes, né? Isso. E é bem afastado da onde a gente estava lá hospedado. E quando a Rafaela comprou o bilhete, porque eu já tinha comprado uns bilhetes lá que dava direito a 10 você bilhetes. Ficar, né? Você comprava aquela quantidade, que aí era um valor melhor e você podia viajar lá, não sei de que maneira lá. Que a Rafaela, que sempre, né, era nossa tradutora, que ia lá e que conversava e via tudo. Aí, não, tudo bem, esse bilhete você pode ir. Aí a gente pegou o trem para ir lá no palácio.
né? Inclusive lá nesse dia a gente se perdeu do Jorge também. Não, aí a gente isso já tem que ficou, contar meu depois Deus, também com detalhe. a gente vai... Como é que vai ser, né? Para encontrar todo mundo sem telefone. Enfim. E aí nós fomos, né? Conhecemos lá e tal. E na volta, eu falei assim, vamos descer ali na torre, né? Para conhecer, ver como é que tá. E aí a gente até ia subir. E aí quando a gente, né, colocou o ticket, o que aconteceu? A maquininha abriu a porta. Abriu a portinha, nós passamos. Porque parece que tinha um horário, alguma coisa assim. Não, o que acontece, até pra deixar de dica pra vocês, eu não sei se ainda funciona assim, mas procurem se informar bem antes de irem pra Paris sobre essa questão de transporte, de como tá. Porque lá era assim, era o bilhete que era unitário e só dava pra uma viagem. Só que lá eles são bem espertinhos. O que acontece? Eu tinha entendido, na hora que eu fui comprar esse bilhete lá do negócio do museu, eu acho que eu até perguntei pro cara, antes da gente pegar o trem de volta, não foi? Eu perguntei pro cara porque eu falei assim, porque lá na Itália tem um período de tempo que você pode usar o mesmo bilhete. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, esse bilhete aqui eu posso usar ele pra voltar? Aí eu tinha entendido, talvez ele falou uma outra coisa, eu que entendi errado, e eu tinha entendido que podia. Aí a gente colocou, eu falei, bom, eu acho que ele falou que pode. Aí eu falei, vamos testar, se abrir, a gente vai, se não abrir, a gente coloca o outro. E aí abriu, porque lá na Itália é assim também, você tem que colocar o bilhete, é igual aqui, você bota o bilhete na catraca, se tiver, né, os lugares que tem, porque é só em Roma que tem o metrô e tal. Senão, quando é o trem, você anda com o bilhete na sua bolsa. Só que lá em Paris você tinha que colocar o bilhete também. E depois você tem que pegar ele e ficar segurando ele até o fim da viagem. Pra caso chegue alguma pessoa pra controlar, você mostra. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu coloquei, passou. Todos eles colocaram e passaram. E a gente ficou segurando o bilhete. Eu falei, então entendi certo. Então, esse daqui valia pra volta também. E a gente tá descendo as escadas. Quando a gente tá descendo, estavam as pessoas que estavam controlando os bilhetes das pessoas. E aí eles pararam a gente e eu dei, tipo, tranquila de que ia dar tudo certo. Aí o cara falou, não, esse bilhete não tá passando não. Eu falei, como que não tá passando ele? Não, tá errado. Aí parou a gente, porque a gente tava junto, não tava passando de ninguém. Eu falei, como assim não tá passando? Ele, o bilhete você já usou tal hora, que era a hora que a gente tinha ido lá pro museu. Aí eu falei, sim, mas eu perguntei lá na bilheteria e o cara falou que dava direito pra outra passagem também e eu coloquei na catraca e abriu. Aí ele, você pode colocar qualquer papel naquela catraca que vai abrir. Aí eu, pensando assim comigo, tá, então qual é o sentido de ter um bilhete e uma catraca? E ele falou, ou a catraca poderia estar ruim. Que é o que aconteceu com a minha sogra também uma vez, que ela foi... eles foram passar e as catracas estavam abertas. E aí, eles depois quiseram multar as pessoas que estavam passando com a catraca aberta. E ela falou, não, isso é um problema do metrô de vocês. Só que eu só fui saber dessa história depois que eu tinha contado da nossa multa. Se eu tivesse sabido disso antes, né, com certeza não teria acontecido da gente gastar dinheiro. Teria tomado outra postura. Outra postura. Porque aí o que aconteceu? Essa daqui, ó, ficou desesperada, de raiva, né? Porque eu tava falando, tipo, 1000 vezes, explicando a situação e o cara tava assim, ó. Tipo, super arrogante, levantando a sobrancelha, tipo, não passa. A catraca poderia estar com problema. Isso não é problema meu. Você poderia ter colocado qualquer papel ali. Tipo assim, gente, que país que eu tô que tem uma catraca pra botar qualquer papel dentro? E ele, assim, tipo assim, não mudava a postura dele. Super arrogante, tipo assim, tipo, eu não tô nem aí pra você. Aí, todo mundo falando no meu ouvido. Eu era a única que tinha que, tipo, traduzido do português pro inglês pra um cara que falava francês. E todo mundo, cada um falando uma coisa, aí fala. Não, porque assim também, a gente tava com bilhete, né? Tava com outro bilhete que a gente poderia ter usado, só que ele não aceitou, né? Porque a gente podia ir lá, então, o problema é esse, a gente vai lá então passar o bilhete que a gente mostrou, os outros bilhetes. Só que na verdade, eles não estavam querendo resolver a situação, eles estavam querendo, né, multar turista, que eu, depois que aconteceu isso... Na verdade, nem foi multa, porque pra mim aquele dinheiro ficou pra eles. Porque a multa era um valor, depois ele falou que poderia baixar, como abaixou, né? E a Rafaela ficou nervosa, ficou com raiva, ela começou a chorar. E aí o outro, que eram 2, o outro que tava com ele, eram 2 ou 3?
Acho que eram 3. Tinham 2 e tinha mais uma mulher que tava parando as outras pessoas. Porque E cada um aí, parava um. Aí esse outro que, né, viu que já tava Que a em gente já tava um desespero e tempo tudo, ali, já tava é. ali. Aí ele ficou assim, leva logo Leva tipo, logo pra delegacia, polícia, leva logo né? pra Leva logo pra delegacia. delegacia, leva logo pra delegacia. E eu falei assim, por mim Vamos a gente vai pra delegacia. Porque Minha mãe a gente foi a não única tinha, sensata no momento. não tinha feito nada demais. A gente né? ia explicar a situação. A gente e pronto. explicar, ia ver que ninguém ali era bandido, não tinha ficha, não tinha nada, né? E eles iam liberar a gente. Só que o Rodrigo e o Jorge, eles ficaram com medo da gente estar num país estranho, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém lá. E de repente a gente ficar preso. Fazerem alguma sacanagem só porque a fazerem- gente não era dali. Aí eles ficaram, não sabe. Medo da polícia daqui, né? De acontecer às vezes o que acontece aqui também. Medo de acontecer alguma coisa, eles inventarem alguma coisa e, enfim, Criar uma a gente, situação. criar uma situação pra, né, deixar a gente preso lá e tal. Eu falei, tipo assim, eu tava com a minha consciência tranquila, que a gente não tinha feito nada de errado, porque qual o sentido de você colocar um bilhete e a catraca abrir? Né? Que coisa então, é essa? como assim? Né? E tipo assim, a gente querendo resolver a situação, tá bom, então eu vou pagar. Agora não pode mais pagar, entendeu? E se você é um estrangeiro, a primeira vez que você tá visitando aquele país, quer dizer, eles não estavam nem aí. Tava nem aí, a gente explicou tudo pagar isso. multa, cobrar multa. Aí no final também, das contas foi 33 euros de cada um, né? E aí eu falei, eu quero um recibo. Eu ainda falei assim, eu tava, Rafaela, fala pra que eu quero um recibo. Aí ele pegou o ticketzinho do metrô e escreveu o valor. Acho que tinha o nome dele também, uma coisa assim. Eu nem sei, acho que ele não botou o nome dele, não. Não, acho que eu peguei o nome dele, acho que eu tirei foto. Que aí eu lá. até falei que eu ia reclamar no consulado, enfim, ia fazer, mas acabei não fazendo nada, que Deixou até, pra lá. e até também as pessoas falaram, Vânia, você vai falar, não vai acontecer nada, aquela coisa, né? Isso eu acho errado, mas enfim, vocês já me conhecem, sabem que, né, eu, por mim... Aí acabou que eu não fiz nada, né? Deixei pra lá, a gente ficou no preço. E assim, a sorte, quer dizer, sorte ou azar, né? Porque a gente estava realmente com dinheiro, porque a gente ficou com medo de deixar o dinheiro, né? De ficar com o dinheiro em casa. Então a gente levava todo mundo, cada um levava um pouco de dinheiro e a gente sempre levava o nosso dinheiro todo pra rua, né? Mas se fosse outra pessoa, talvez poderia, tipo, ficar sem um dinheiro pra um dia por causa da multa, entendeu? Não, e eu digo assim, se a gente não tivesse com dinheiro, eles iam ter que levar a gente pra delegacia, né? Ou e então eles ia dar falam que- multa pra não. gente pagar depois, porque se a gente não tivesse dinheiro, como é que ia ser? Não, eles podem ou pedir, tipo, pra você pagar a multa quando chegar no Brasil ou cobrar no cartão. Tá, mas aí a gente não sabia disso, porque se a gente soubesse, vai falar, tá bom, eu pago no Brasil. E eu não vou pagar nada. Que depois foi o que o rapaz, cara falou. onde a gente estava hospedado, falou. Vocês podiam ter, sabe, falado, eu não tenho dinheiro pra pagar. Só que a gente Entendeu? não Então sabia. tá bom. Vocês me levem, né? Me daí a multa, façam lá o que vocês têm que fazer, porque eu não tenho dinheiro. Eu não fiz com intenção, então... E aí ele falou, eles iam liberar vocês, entendeu? Ou então ia falar, pra não ficar mal, ia falar, não, então eu vou mandar me dar aqui, que eu vou mandar a multa pra vocês no Brasil. Que foi o que aconteceu com uma amiga dele, que ele falou, e ele falou que a multa nunca chegou pra ela. Então, quer dizer, eles fazem ali na hora, e se colar, colou. Né? Ele E falou foi o que é aconteceu com pra a gente. pegar realmente turista e que não sabe dessa questão do ticket e que a catraca abre com qualquer coisa. Então, assim, eu não vejo sentido nisso, porque a catraca abre com qualquer coisa, mas de qualquer jeito você tem que ficar com bilhete. Enfim, zero sentido. Mas uma coisa engraçada também é que meu pai, na hora que a gente tava discutindo, aí eu falando com o cara e meu pai falando em português com o cara, e o cara ficava sempre ele, Senhor, eu não entendo a sua língua, falando inglês a ele. Porque quando vocês vão lá no meu país, a gente não trata vocês assim, não. E aqui vocês querem fazer tudo na sacanagem. Aí o cara, Senhor, eu não estou entendendo, eu não entendo essa língua. Ele, você vai entender se você tá se fingindo de bobo que você não tá entendendo nenhum. Pai, pelo amor de Deus, fica quieto, ele não tá te entendendo. Aí ele, e como é que você não fala a minha língua? Aí ele, senhor, eu falo inglês e falo francês, português eu não falo, não sei o quê. Aí ele, meu pai, pé da vida, Rodrigo nervoso querendo ir embora. A minha mãe era a única, a minha mãe era tipo assim, é como se tivesse fogo no parquinho, ela assim, ó.
Ela tava assim, ela, porque vamos para a delegacia. eu ia ficar Vamos desesperada, não adianta, né? A gente tem que Eu comecei a manter chorar porque eu calma. fiquei com ódio, que eu falei, gente, a minha vontade era de dar na cara daquele cara, mas não pode ir. Mas enfim, tudo bem. Mas aí o choro dela, o descontrole dela, favoreceu a eles só, entendeu? É. Porque eles viram que ela tava descompensada. Aí o outro ainda ficou botando mais terror. Vamos levar pra delegacia, vamos levar pra delegacia. Que aí, entendeu? Mas se tivesse a minha mãe ali, a gente teria ido, porque eu ia na dela, eu ia falar, tá bom, vamos. Só que eles ficavam, não, vai-me embora, paga lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, enfim, pagamos e Enfim, pronto. perdemos mais de 100 euros. É, pra andar Que a de gente metrô, podia ter fedorento. gasto em outras coisas. Mas enfim, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. A gente teve a questão que o meu pai falou, a gente tava caminhando por lá e meu pai falou, eu tenho que cortar meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo na Europa. Aí ele falou, quanto é que tá aquilo ali? Aí era 12 euros, eu acho, na época, era bem baratinho. E o euro também tava barato ainda na época, não sei se era... Foi que ano aquele 2016. Caramba. Acho que devia dar 3 e pouco, eu acho, né? Devia ser 3 e pouco, assim. E aí ele falou, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Não! Pô, ainda lava o cabelo, ainda vai fazer massagem. Não, vou cortar. Aí foi lá cortar, não entendia nada que o cara falava, o cara também nada entendia, só comunicava na base do futebol de Ronaldinho, Romário, Pelé. Só assim, cortando cabelo, falando nome de jogador de futebol, que é a linguagem universal. E assim foi. Aí a gente tirou foto dele cortando cabelo, lavando cabelo, ele depois de cabelo cortado, todo feliz. Eu falei, gracinha, né? Lá no Brasil, pra pagar 10 reais pra cortar o cabelo, fiquei reclamando. Choro de escola. Aqui tá fazendo graça, né? Mas ele gostou, virou meme entre a gente. Aí na outra vez que ele chegou na Itália também, ele cortou. E a gente falou, gente, Jorge agora só quer cortar cabelo na Europa. E teve a questão também do Museu de Versalhes. O que acontece? A gente se perdeu do meu pai. Se vocês não têm noção do que é um museu de Versalhes, é um museu gigante. E tem um jardim também gigantesco. Sabe aqueles castelos de antigamente, né? Então, assim, era uma coisa enorme, que você literalmente se perdia ali dentro. E aí, estávamos nós 4 lá. Só eu que tinha chip na época, porque eu falei, gente, vocês vão ficar comigo o tempo todo. Quando a gente estava na Itália, a mesma coisa. Eu falei, não tem necessidade. Eu tendo telefone, a gente consegue olhar tudo pela internet e tal. Só que nesse dia eu não sei o que aconteceu, que o meu pai, ele tava vendo as outras coisas num ritmo diferente da gente. E aí... Às vezes ele faz essas gracinhas, ele sai na frente, sai vai andando, vai para um lado, aí a gente quer ir pra lá, ele quer ir pra cá. Aquelas coisas de viagem em grupo, de família, normalíssima. E aí a gente... Um belo momento, a gente se olhou em volta, assim, eu tirando minhas fotos, né, de meia hora, fazendo vídeo. A gente tem até o vídeo também que a gente ficou fazendo lá, tava meio chuviscando e a gente lá cantando, voar, subir. Dormindo. Ariane dormindo. Cleópatra. Olha a Ariane dormindo. Aqui, ó, estamos nos jardins. Vai, mãe. Voar, subir. O céu cair. Tá. Tchau, gente. Nisso a gente vira. Olha pro lado, olha pro outro, olha pra trás. Cadê Jorge? E agora? Não tem. A gente olhou pro lado, ficou olhando de cima pra ver se vê alguma cabecinha de cabelo cortado. Nada. A gente falou, gente, e agora? Porque ele tava com a chave, ele estava sem celular, o meu pai não fala francês, o meu pai não fala inglês, ele fala o português. Muito mal! E tipo assim, a gente falou, gente, como que a gente vai se comunicar? E outra, eu não sabia, ele não tinha o endereço do lugar que a gente tava. Ele sempre tenta lembrar, assim, a parada do metrô, ele sempre é de anotar o endereço, tá? Mas eu tenho certeza que eu acho que ele não tava com o endereço naquele dia. E também uma coisa que é importante, né, a gente fazer, sempre marcar, quando a gente estiver em grupo, assim, sempre se perder, combinar, marcar, né? Falar assim, se a gente se perder, encontra aqui, né? E nesse dia a gente não
falou nada disso. Então E o não lugar sabia. era enorme, gente. Aí eu sei que a gente ficou, primeiro a gente ficou no desespero, né? A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? O que ele vai fazer? Como é que a gente vai se achar aqui? Porque era muito longe também do centro da cidade. Então eu falei, gente, ele não vai saber voltar, como é que vai ser isso? Enfim, depois a gente abstraiu, a gente falou, gente, vamos tirar nossas fotos. E a vamos gente, passear, porque a vamos gente ficou conhecer. procurando e nada de achar ele. E a gente falou, não é possível que ele tenha ido tão longe assim. E aí a gente depois chegou à conclusão, cara, ele deve ter ido embora. E vamos ver aqui o resto do museu e a gente depois vai embora também. E aí, quando a gente tava indo embora, a gente esbarrou com ele, né? Quando a gente acabou de ver, a gente esbarrou. Ai, olha ele ali, gente, onde é que você tava? Tipo assim, mas na hora a gente ficou desesperada, gente. Aí a gente até tem as fotos assim, né? Que aí eu coloquei uma vez na legenda quando a gente foi pra lá. Tipo, quem vê essa foto não imagina o desespero que a gente tava. Que a gente tá assim, ó, na foto. Mas na cabeça eu assim, como que a gente vai fazer? Quando que a gente vai se encontrar? Onde que ele tá? Tipo assim, mas no fim deu tudo certo. E aí, depois disso, acho que pra quase acabar os perrengues, tem a questão de quando a gente foi comer, a gente procurava os restaurantes e eu achei tudo extremamente caro. As porções eram pequenas e era tudo extremamente caro, os restaurantes locais. Se não, o que mais tem lá é pizzaria e lugar que faz kebab. Sendo que eu falei assim, gente, eu vou pra França, quero comer uma coisa da cozinha, né, parisiense, francesa. E, cara, quando tinha algum restaurante, era muito caro as coisas. E aí, um belo dia a gente resolveu sentar pra comer, a gente falou, bom, vamos embora sem comer, porque a gente nos dias anteriores tinha comido primeiro dia que a gente chegou, que tava tarde a beça, a gente comeu uma coisa que era meio árabe, meio turca, não sei de qual país que era. Enfim, aquela sopa, não foi? era uma sopa super temperada, que pra eles com certeza é maravilhoso, mas pra gente era super temperada. E no outro dia a gente tinha comido pizza. E aí a gente falou, gente, vamos comer uma comida daqui. E cara, aí quando chegou o prato, eu pedi uma sopa de cebola, que era um negocinho assim, era boa, gostosa, mas era desse tamanho. A minha mãe pediu não sei o que. Eu nem me lembro. Acho que era quiche Lorraine. E o meu irmão acho que também, ou uma lasanha, não sei também, enfim. E meu pai pediu um peixe. Só que, né, cabeça de brasileiro, você pede um peixe, o peixe vem com o quê? Aposta, arroz, salada, batata. Na Europa, normalmente, não é assim. Quando muito, vem um acompanhamento. E lá nesse dia nem isso vinha. Era um pedaço de um peixe, assim, ó, desse tamanho. Um prato enorme e um peixe, assim, no meio, que parecia uma coisa assim, todo meu Deus. bonito, desenhadinho, com um negocinho lá, uns matinhos. Aí quando chegou, meu pai falou, é esse peixe aqui? Isso é o prato? Aí eu, gente, é minúsculo. Ele, não é possível. Aí acho que ele, eu não sei, não me lembro se ele chegou a falar com o cara, acho que não, né? Acho que ele falou assim. Acho que ele chegou a falar, meu chefe, meu amigo, tipo, cadê o resto do prato, meu querido? Porque isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui é uma putaria. Aí eu sei que era só aquilo mesmo e a gente pagou caro pro que era. E assim, meu pai ficou super estressado. Só derrota. Só derrota. A gente também fez porque nós fomos na torre, né? E como é o monumento mais famoso, tava a fila muito grande, ia ficar horas na fila. Aí tinha um brasileiro lá que levou. Aí chegou lá com o cartãozinho, porque eu faço turismo, se vocês quiserem ir aqui, ali, acolá. E aí vocês podem ver a torre. Tem um outro prédio aqui, que eu até esqueci o nome. Era um prédio que tinha próximo lá. Perto da Galeria Lafayette também. Não me lembro qual era o nome. Que aí você subia, né, no terraço desse prédio, aí você tinha vista de toda a cidade, né, dos monumentos e tal. E aí ele levou a gente, né, para conhecer lá, a gente podia ficar lá um tempo. E aí levou também a gente para conhecer a cidade, né? Assim, ele era muito simpático, lá meio um satinhozinho, sabe? Purinho. E aí também no final ele levou para fazer um passeio no barco, que foi legal. No Rio Sena, né? Aí foi muito legal também.
Enfim, ele levou a gente nos pontos assim, mas ali, ó, agora já está fechado. Ele falou assim, eu vou levar vocês no Panteão, eu vou levar vocês na Câmara, eu vou levar vocês não sei aonde, vou levar vocês não sei aonde. Levou na Faculdade de Direito, que era importante lá, levou num café, que era muito no importante. café histórico. E eu falei assim, tá bom, só que algumas coisas a gente já tinha visitado. E eu fiquei mais interessadinha também por causa do Panteão e tal, dessa vista, que eu falei, a gente já não foi na torre, então vamos nessa vista, que ele falou que não tinha, não era frio, era coberto, não sei o que, e tá bom, fomos. E o Panteão em si tava fechado. E já tava fechado quando ele veio falar com a gente, entendeu? Então ele foi de malandragem, cara. Eu fiquei muito pé da vida que a gente só tirou foto, tipo, do lado de fora. Mas as outras coisas tudo bem e tal. Mas não precisava pagar um tour pra fazer as coisas que a gente fez, entendeu? Só que sem saber, a gente caiu no conto do vigário, parece uma boa proposta e no fim... Mas acho que valeu pelo passeio, né? Com certeza valeu, final. mas quem for fazer, porque eles normalmente, essas pessoas ficam ali embaixo da torre, ouvindo, prestando atenção quem é brasileiro para dar o cartãozinho, porque eles são brasileiros, também fazem o tour com vocês em português. Se vocês chegarem cedo lá e começarem cedo esse tour, eu acho que super vale a pena. Porque o resto do dia depois vocês ficam livres, vocês fazem o que vocês quiserem e à noite vocês vão lá pro barco. Só que se for no fim da tarde, que foi como ele pegou a gente praticamente, não vale a pena porque vão ter coisas que estão fechadas. Tinha também, além do Panteão, aquele jardim que eu super queria ir e tava fechado também. Ele falou assim, eu vou levar vocês no jardim. Aí quando a gente chegou, jardim e Panteão estão fechados. Eu falei, gente... Como assim ele que tá fechado, com entendeu? Isso, ele sabe, né, os horários. Ele sabe os horários. Enfim, a gente não sabia. Por isso que é bom também, com tudo bem estruturadinho, né? Mas também como foi a primeira, problema não foi assim. ser estruturado. O problema é que ele propôs uma coisa pra gente que a gente ia ver muita coisa em um dia só. E eu tinha colocado isso no roteiro, só que eram outros dias. E eu falei, bom, quero Jardim Luxemburgo. Então, mas a gente também não se tocou nisso que pelo horário não ia dar tempo. Sim, isso não, porque o cara chega pra você falando, contando 1000 historinhas, aí tu acredita, fala, bom, se mesmo que tiver fechado, o cara vai dar um jeito de colocar a gente lá, né? Não, mera ilusão. Mas também já tava de noite, não ia ter graça. Mas enfim, foi um perrenguezinho, mas né, no final foi... Sim, claro, no geral valeu a gente conheceu a cidade, a gente conheceu muito monumento, muito, a gente foi em muitos museus lá ali. E realmente, assim, tinham vários que eram tinham bastante coisa pra ver, muita coisa, muita história. Eu, assim, realmente foi uma cidade que eu não me identifiquei. Eu fiquei um pouco... Não é decepcionada, mas acho que eu fiquei um pouco frustrada. Porque era um lugar que eu sempre sonhei ir. Sempre. Eu via qualquer coisa de Paris, eu já me imaginava lá. E quando eu fui, eu não gostei nem da energia. Eu entrava nos museus, assim, de guerra, tinha lugares que eu passava que eu sentia uma energia muito ruim. Então eu falei, cara, tipo assim, eu não tava vendo a hora de ir embora. Tipo, foi bom, eu sou muito feliz e toda a minha família é muito grata da gente ter conseguido ir lá, visitar esse lugar e tal. A torre é a coisa mais linda, assim, não natural que eu já vi na minha vida, a coisa mais impactante. E aquilo ali, eu fiquei emocionada, você também, né? Agora, a cidade em si, eu não sei se é a época, se era os planetas, eu sei que eu não senti uma boa energia, eu não me senti à vontade. E talvez até por ter criado tanta expectativa, né? Pode ter sido isso que tenha dado essa sensação, assim, de frustração, né? Mas é aquilo, é o que eu falei, fiquei muito grata, mas eu quis fazer esse vídeo de alerta, assim, porque além de eu sempre querer ir, eu sempre ouvi, né, aqui o povo falar, Paris, a cidade romântica, a cidade da luz, a cidade onde a magia acontece, eu não achei nada disso, eu achei outros lugares muito mais românticos, de romântico que eu achei realmente foi a torre e o passeio de barco, e o passeio de barco preferivelmente fazer à noite pra ter mais romance ainda, mas fora isso eu não sei, eu achei muito caótica, eu achei muito suja, eu não achei que teve muita magia assim, quanto passam essa mensagem assim. Então a intenção desse vídeo também é de fazer vocês não irem com tanta sede ao pote. Então talvez possa ter uma magia com a pessoa, né, assim, com dinheiro, que de repente vai nos super lugares... importante. Com dinheiro ali é maravilhoso. Eu acredito que, né, a pessoa tendo
condições assim, porque aí vai ter, né, tudo ali à mão, tendo os guias, né, aquela coisa assim. Mas pra gente que foi sozinho, foi Meros um pouco, mortais. foi um pouco um pouco de decepcionante. perrengue, é. Mas no final, assim, né, balanço, fazendo um balanço, somando os perrengues e as coisas legais, eu acho Positivo. que foi positivo. Positivo sim, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido com nossas histórias, nossos perrengues, que a gente possa ter ajudado com alguma dica, se alguém pensa em ir lá, então já fiquem ligados em dinheiro. Outra coisa, lá tem muito furto, então fiquem ligados também em questão de dinheiro, levar bolsa, lá tem muito, muito furto, isso todo mundo alertou a gente também. Principalmente em metrô ou lugar turístico onde você vai tirar foto e assim, é nítido você ver as pessoas ali só esperando a hora de dar o bote. Então, fiquem ligados também. Fala, quer falar? Sim. Não, é isso. Então é isso, meus Mas bebês. viajar é muito bom, mesmo com os perrengues, né? A gente tem que tirar lições positivas. Com certeza, sempre. De tudo, mesmo quando não é muito bom, não é do jeito que a gente estava esperando, mas no final dá tudo certo. Com certeza. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, não esqueça, é muito importante. E acompanhem, continuem acompanhando. Aqui nesse canal tem vários vídeos de viagens, com eles, sem eles, pela minha cidade, então assim, e também minhas histórias de vida lá na Itália. Então não fiquem só nesse vídeo, vejam os outros e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!